No livro de Jeremias, capítulo 18, a gente encontra o vaso e o oleiro. A palavra de Deus veio a Jeremias e disse: desce até a casa do oleiro, que vou te falar. Jeremias desceu até a casa do oleiro e começou a observar o oleiro trabalhando. Eu quero perguntar para você alguma vez já viu um oleiro trabalhando? É tremendo. Todo oleiro que se preze, não digo as grandes empresas, mas as pequenas olarias, eles têm alguns montes de barro nas suas portas. E esse barro, ele não vem tratado. Esse barro, ele vem bruto, ele vem com todo tipo de impurezas, vem um barro bruto. Eu já tive a oportunidade de ver um oleiro trabalhando. Então, o oleiro vai naquela tuia de barro, aquele monte de barro. Ele pega um bocado de barro, um montão de barro, às vezes com a pá, às vezes com as mãos. Coloca em cima de um talbão, de uma mesona. Ele abre esse barro, ele espalha esse barro todinho. E ele começa a tirar as impurezas do barro. Às vezes pedaço de pau, pedra, folha, todas as impurezas que tem naquele barro, ele vai tirando. Depois ele vai molhando esse barro devagarzinho. E ele começa a misturar o barro. Ele começa a misturar e amassar, e misturar, e amassar, e molha, e bate de um lado, e dá umas pancadas do outro, e espalha de novo. Nesse processo, de vez em quando, a mão dele, os dedos dele topam em alguma pedra, em alguma impureza, e ele tira aquela impureza. E esse barro vai passar por um acocho, até dar a liga que o oleiro quer. Quando o oleiro alcança a liga que ele quer, ele pega esse barro, coloca em cima de uma roca e ele começa a girar esse barro. Molha as mãos na água e vai girando esse barro. E é incrível porque aquele barro que ele pegou numa tuia de barro lá fora, que estava cheio de impurezas, agora ele começa a tomar forma. Ele vai tomando uma forma tremenda, ele vai tomando forma de vaso, ele bota a mão por dentro, bota a mão por fora, e a roca gira, e ele molha, e aquele negócio, até que ele dá forma àquele barro. Quando aquele barro toma forma, o barro ainda molhado, ele faz alguns desenhos no próprio barro. Tira aquele barro dali, aquele vaso dali, coloca num lugar para secar. Uma vez seco, ele vem com uma lixinha, tira aquele excesso naquele desenhozinho que ele fez. E ele leva aquele vaso para o fogo. Mete fogo. Mete fogo. Quanto mais fogo ele levar, mais consistente ele vai ficar. Lembrando que se tiver alguma pedra, alguma impureza, alguma coisa, aquele vaso, ele tende a rachar. E é por isso que cada processo do barro é importante. Cada processo que aquele barro vai passar é importante. Quando aquele barro, aquele vaso, sai da fornalha, ele é colocado em cima de uma pedra, no lugar lá, e aquele oleiro agora, mais uma vez, vai dar uma lixadinha, vai dar uma arrumadinha, e ele vai botar água dentro desse vaso.
esse barro não vai vazar. Não vai vazar. Uma vez testado, o oleiro vai pegar uma tinta, um pincel, um verniz, e ele vai decorar aquele vaso. Decora tudinho, bonitinho, bonitinho. E o que é que acontece? Aquele vaso, ninguém faz um vaso para esconder debaixo da cama. Todo mundo que faz um vaso, ou compra um vaso, ou ganha um vaso, ele vai decorar esse vaso. Ele vai colocar flores, ele vai botar pendões, ele vai colocar coisas que vai deixar bonito. E vai ser colocado num lugar de destaque. Todo mundo que passar vai ver aquele vaso. Ninguém vai lembrar que aquele vaso um dia foi um barro sujo e sem valor. Ninguém. A não ser as pessoas que conheciam muito, sabe, da origem. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o grande oleiro, o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, que fez o universo e tudo o que nele há, ele vai no lamaçal, ele vai no barro, ele vai tirar o homem, a mulher, o ser humano daquele lugar, ele vai colocar em cima de uma mesa e ele vai fazer uma limpeza, ele vai limpar. E na maioria das vezes essa limpeza é dolorosa, por causa da abstinência. É o cara que usa droga, é o cara que se prostitui, é o cara que é alcoólatra, é o cara que é viciado em coisas ilícitas. E até ele se libertar de tudo isso, Deus tirar tudo isso, muitas vezes é um processo doloroso. Passou por isso, Deus vai amassar o barro, vai amassar. E é importante que o homem se mantenha nas mãos de Deus, naquele processo de amasso, de manipulação, de manuseio. É necessário que o homem fique quietinho nas mãos de Deus, que também é uma fase, vai passar. Passou a fase do amasso, Deus vai começar a dar forma a esse vaso. Deus vai começar a dar forma, Deus vai começar a mudar o semblante, Deus vai começar a mudar a vida, Deus vai começar a mudar o pensamento, Deus vai começar a fazer coisas bonitas. E esse vaso, as pessoas vão olhar e já não vai mais reconhecer. Para fechar com chave de ouro esse processo, Deus tem dons e talentos. Uma vez o vaso pronto, Deus começa a decorar. Aí vem com a haste de visão, coloca. Com a haste de sabedoria, coloca. Línguas, visão, cura. Deus vai decorar. E vai colocar no lugar de destaque. E o que antes era vaso, agora vai se tornar auxiliar do oleiro. Vai trabalhar para o oleiro. E muitos às vezes passa na porta, olha para dentro e diz assim: como assim? Aquele ali não era? Era. Se você é barro, se coloca na mão do oleiro e pede a Deus, pede ao oleiro para suportar o processo. Porque o oleiro, ele não amassa o barro seco, não, ele vai molhando devagarzinho para que o processo não seja tão doloroso.
O oleiro sabe trabalhar. Que Deus te abençoe.